Fala galera, belezinha? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Bebê Rena, uma nova minissérie original Netflix que vem ganhando o mundo aí de repercussão dentro de público e dentro de crítica. E obviamente, né, eu assisti essa minissérie para trazer as minhas impressões sobre ela para vocês. Mas sobre o que fala Bebê Rena. Essa é uma minissérie, como eu falei, original Netflix, que aborda ali um caso real do gênero do true crime, né? Muito famoso e muito bem quisto ultimamente, assim, no mundo. Então ele traz aí essa abordagem para um caso real de uma mulher, assim, já na casa dos 40 para cima, que começou a stalkear um cara de, de um bar ali, que ele trabalhava em um bar. E aí ela meio que se apegou a ele queria ser comediante, aí ela entrou ali na vida dele por causa desse bar ali no contexto, e ela não saía mais ali da vida dele, ela começou a perseguir realmente ele, mandava e-mails para ele o tempo inteiro, coisa de 50 e-mails por dia, e isso não é um exagero de número. Encontrou onde ele morava. Então ela tinha assim uns comportamentos extremamente problemáticos, e a série ela traz tudo isso e como isso foi impactando na vida desse cara, desse barman. Ele trabalhava como barman e almejava ser um comediante. Como essa situação toda impactou na vida dele e como isso acabou despertando até uns gatilhos de situações antigas que aconteceram com ele. Então a série ela tem essa abordagem aí bem complexa desses dois personagens, tanto do homem que foi stalkeado quanto da stalker. E a série ela consegue conversar ali muito bem com a história deles dois, com foco, claro, sempre sendo o cerne da série. O problema do Stalker, né? Como sendo a linha narrativa da minissérie. Então isso sempre foi o fio condutor para contar a história dessas duas figuras que são, como eu falei, extremamente complexas, cada uma delas com a sua peculiaridade, e que chega a ser até difícil acreditar que uma coisa dessas aconteceu. Porque a gente vai se deparando ali com situações na série que você olha e você fala, cara, isso facilmente poderia ser resolvido fazendo X coisa. Aí passa 20 minutos, cara, isso facilmente poderia ser resolvido fazendo Y coisa. Então, são situações que você olhando parecem ser fáceis de resolver, tá? Então, isso talvez desperte um pouco de descredibilidade, mas da tua relação que você tem com a produção, mas que isso depois acaba fazendo sentido. Quando a série, na verdade, a minissérie, ela se aprofunda e ela se dá esse trabalho de aprofundar no, no passado do nosso protagonista, do Donnie, né? Donnie é o nome dele, né? Até conferir aqui. Donnie, interpretado pelo Richard Gere, que, cara, ele tá muito bem. Eu não conhecia esse ator ainda, nem ele, nem a Jessica Gunning, que faz a Martha, que é a Stalker, e o Richard Gere, que faz o Donnie, que é o cara que é stalkeado, o barman. Eu não conhecia nenhum deles dois ainda, então, de cara, assim, eu já digo que essa minissérie, ela vale a pena só pra gente... Se alguma coisa vale a pena nessa minissérie é pra gente realmente conhecer esses dois, porque eles são sensacionais. Ela como a Stalker, em todos os comportamentos dela ali, para com o Donnie, que são, como eu falei, são difíceis de acreditar, e são difíceis de acreditar até que ponto todos eles chegam dentro dessa história. E o próprio Donnie, como eu falei, ele tá espetacular, ele tá sensacional. Ele tem aqui nessa minissérie um monólogo que eu fiquei sem ar assistindo, tá? Que é extremamente emocionante, extremamente pessoal, porque ele traz muitas situações que aconteceram com ele no passado, que traumatizaram ele, e que a gente consegue entender só a partir desse monólogo
mas que a minissérie, ela constrói muito bem a sua narrativa até chegar a esse momento desse desabafo dele, né, digamos assim, na produção. A série consegue construir isso muito bem para quando chegar nesse ponto, a gente sentir tudo. A gente consegue ter essa catarse dentro dessa minissérie. E eu acho que muito disso eu dou muito mérito disso pro ator. Porque eu realmente me emocionei com ele, eu senti que ele tava ali entregue ao papel e assim, eu quero, é o tipo de gente que eu gosto de ver em várias outras produções. Eu quero muito que esse cara ele brilhe bastante. Eu acho que ele tem um futuro maravilhoso pela frente. Acho que, como eu falei, eu não conhecia ele antes dessa minissérie, mas eu sei que ele já fez outras coisas. Mas eu acho que talvez essa minissérie e a proporção que essa minissérie está tomando dentro da mídia seja uma ótima catapulta, assim, para ele se jogar assim no mundo da televisão e até mesmo do cinema. Ele é um ator excelente e, como eu falei, ele tem uma capacidade ali do drama mesmo que é absurda. É absurda. E como eu falei, a série ela ajuda muito ele a fazer isso, ela consegue construir tudo muito bem, mas eu tenho que destacar aqui, eu tenho que lembrar aqui, eu não posso ser negligente quanto a isso, que a série ela tem ali os seus momentos pesados. Algumas coisas que acontecem na série são pesadas, inclusive em um episódio chega a mostrar um aviso antes do episódio começar, de que essa série, aquele episódio em específico, ele vai ter cenas fortes, e eu não vou explicar exatamente o teor dessas cenas, né, caso vocês queiram assistir, mas que a série ela tem essa maturidade, pelo menos, né? Eu acho que isso todas as minisséries, séries e filmes estão tendo recentemente, depois de várias polêmicas de negligência quanto a isso. Essa minissérie não é uma das que são negligentes, ela faz o alerta da maneira correta. Então, a gente tem todos esses pontos trazidos aqui de uma maneira super madura, mas que nem por isso deixa de ficar desconfortável de assistir, tá? Você vai ter o desconforto, é uma coisa pesada, né? Acho que é inevitável não ser pesado, mas que não é expositivo, sabe? Não é gratuito. Tem um motivo pra estar ali e conversa com tudo que a gente assiste um pouco antes até e depois. A gente consegue entender, querendo ou não, essa parte pesada da série, essa pegada mais pesada que a série traz, ela serve muito como um background pra gente entender muito do passado do nosso protagonista, tá? Então, por mais que muitas pessoas possam falar mal disso, possam desgostar, e eu não tiro esse direito das pessoas, tá? É completamente compreensível, mas que aconteceu, e que a série, a produção, ela trouxe isso pra gente, tá? E então eu tinha que falar disso aqui pra vocês, e que apesar disso, isso é importante, tá? Isso é importante pro desenvolvimento da série como um todo, pro desenvolvimento dos personagens dessa série como um todo, e como eles vão sendo interligados na relação entre eles mesmos, de tudo que vai acontecer. Então a série ela é boa, tá? No geral, assim, o saldo dela é positivo. Ela não é isso tudo que estão falando de melhor série de true crime, melhor minissérie de true crime que a Netflix já fez, não é, tá? Nós não precisamos nem voltar muito, a gente viu Dahmer, né, com o Evan Peters, que é uma minissérie maravilhosa. Minissérie não, na verdade, ela é uma série, uma antologia, vai ter mais temporadas depois, com outros casos ali adaptados de true crime pra gente assistir. A segunda temporada já tá até encaminhada, o caso de dois irmãos, inclusive, mas enfim. Isso eu já vou entrar em outra discussão, mas que essa série, né, Dahmer, a série do Dahmer, a temporada do Dahmer, ela é muito melhor que Bebê Rena, tá? O que não torna Bebê Rena ruim,
Nem um pouco, tá? É uma série muito boa, uma série muito competente, que sabe o que faz, sabe o que quer contar, mas que é uma série. Ela é boa como muitas outras que a Netflix tem. Esse burburinho todo, esse auê todo que estão fazendo pra minissérie, pra mim não faz sentido, tá? Ela é boa, mas não é isso tudo que estão falando, tá? Mas era isso. Acho que em resumo, né? Essas foram as minhas impressões de Bebê Rena. Uma minissérie, como eu falei, original Netflix, já tá ali completa com seus 7 curtos episódios todinhos na Netflix. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir aqui o vídeo, comentar o que vocês acharam, compartilhar com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo e se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!